A Bíblia dizendo que o Senhor Jesus sempre estava junto de muita gente. Levavam a Jesus gente doente, gente endemoniada, gente sofredora. E o Senhor Jesus, com a sua palavra e com o toque das suas mãos, curava os doentes e expulsava os demônios. E aconteceu que naquele dia, Jesus abençoou muita gente, e Jesus disse para os apóstolos: entrem no barco e vão atravessando o mar da Galileia. Podem ir na frente. E em seguida Jesus despediu aquela multidão que lá estava. Jesus mandou o povo para casa, porque Jesus queria ficar sozinho com o Pai. Veja que coisa importante. Jesus separava um tempo para ficar a sós com Deus, o Pai. Então Jesus falou para os apóstolos irem na frente, Jesus mandou o povo ir para casa, já tinha sido abençoado aquele povo, e Jesus ficou sozinho. Jesus subiu no monte para orar, para falar com Deus. É muito importante você separar um tempo para ficar a sós com Deus. Sabe o que você deve fazer? Entrar no seu quarto, fechar a porta, sem rádio ligado, sem televisão ligada, sem mexer no celular e sem ninguém conversando com você. Você entrar no seu quarto, fechar a porta, ler a Bíblia e fazer uma oração. Você ficar alguns instantes a sós com Deus. Talvez você mora num sítio, numa fazenda, numa propriedade rural. Ô padre, é melhor para mim aqui no meio do sítio, embaixo de uma árvore, onde tem silêncio, ninguém vai me incomodar. Então pode ser. No lugar que você ficar melhor, a sós com Deus, para ler a Bíblia, para rezar. Isso é muito importante. Jesus separava um tempo para estar a sós com Deus. Se Jesus precisava desse tempo para estar a sós com Deus, imagina a gente então. Eu faço isso. Como sacerdote de Deus e como filho de Deus, eu preciso disso. Então, de tempos em tempos, eu separo um tempo para ficar a sós com Deus. E eu aconselho você a fazer isso também, porque é algo maravilhoso. Então Jesus, quando desceu daquele monte e foi ao encontro dos apóstolos, foi caminhando sobre as águas. Era entre 3 e 6 horas da manhã, era de madrugada. Os apóstolos estavam atravessando o mar da Galileia, os ventos eram fortes, ondas, água entrando no barco, eles estavam apavorados e viram alguém caminhando sobre as águas. Tiveram mais medo ainda, porque pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: não tenham medo não, sou eu que estou aqui. E Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, me manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem Pedro, pode vir. Então Pedro desceu do barco e foi caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, e Pedro não afundava. Só que num dado momento, Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas, para a força do vento, e começou a ter medo. E começou a afundar e precisou pedir socorro para Jesus. Senhor, me socorre. Então Jesus o levantou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando eles entraram no barco, aquela tempestade cessou e eles puderam seguir em bonança. Veja, Pedro, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas e não afundava. Quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas, para a força da tempestade, ele começou a afundar. Assim também é a nossa vida. Se pela fé você olhar para Jesus, você vai caminhar sobre as águas e você vai vencer as lutas da vida.
Agora, se você para de olhar para Jesus e começa a olhar para os seres humanos e para as adversidades da vida, se você para de olhar para Jesus e começa a olhar só para os problemas, só para as tempestades da vida, você vai afundar na vida. Tem muita gente que só fica vendo notícias ruins. Tem muita gente que liga a televisão e só fica vendo notícias ruins. Então esta pessoa, a cada dia, ela perde o ânimo, ela perde a esperança, ela perde a alegria. A cada dia que passa, a pessoa vai deixando sair de si o que é bom. Por quê? Porque ela só fica olhando coisas ruins. Problemas existem? Existem. Ficar olhando somente programas que querem implantar terror, ficar olhando só notícias ruins, o que isso vai acrescentar de bom na vida da gente? Nada, nada. Como eu vivo falando aqui, nós temos que chorar com os que choram, mas nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram também. Isso é bíblico, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então não fique olhando notícias ruins, não fique alimentando tristeza no seu coração, olhe coisas boas, veja coisas boas. E uma coisa muito importante, olhe para Jesus. Ô padre, eu estou com uma doença grave. Ela é grave para você, para mim, talvez seja grave para os médicos, mas para Jesus, isso aí não é nada. Padre, eu tenho uma dívida enorme. Difícil, padre. Difícil para você e para mim, mas para Jesus isso aí não é nada. Padre, eu estou passando por um problemão na vida. É um problemão para você e para mim, mas para Jesus isso aí não é nada. Então reze e peça para Jesus: Senhor, cura-me, liberta-me, abençoa-me, e o Senhor vai abençoar. Não fique mirando, focando os problemas e agigantando os problemas. Pela fé, olhe para Jesus e saiba que Ele é maior do que tudo, Ele te ama e Ele vai abençoar você.